ser quem Deus é em meio ao caos. Queridos, ninguém ora tanto quanto está sofrendo. A gente não está feliz, ninguém está orando. Nunca vi ninguém rindo num filme, no cinema. Dá uma paradinha com a oração. Ninguém faz isso. Nós não fazemos. No meio de uma festa, todo mundo rindo e tal. Ah, dançando as cadeiras. Ah, caiu. Estou no momento de oração agora. Aquela parada, né? Ah, pô, você depois da oração, não, a gente está aqui vivendo essa brincadeira. Ninguém consegue ter a nítida convicção de que é pecador, de que precisa orar e tudo mais em meio à alegria. É na casa do luto, né, que o provérbio fala. É lá que vai estar alguma coisa. Sente a luz, Paulo. Estava vendo uma pregação falando que as pessoas elas se preocupam muito com a vida, com o dia de amanhã. E aí o pastor falou o seguinte: contou uma história, uma parábola de um filho que estava vendo a mãe morrer. Aí o filho orou assim: Deus, cure para que nós possamos ver a sua graça, mas caso o Senhor não queira curar, ela vai ver essa graça. Pessoalmente. E o cristianismo ele trata o sofrimento também de uma forma tão diferente que em outras religiões, como o André citou até o espiritismo, ou num catolicismo mais mesclado com o espiritismo, o sofrimento ele vai vir como um prazer para o homem, como uma finalidade no homem. Ou seja, uma pessoa que morreu para encarnar em outra vida, para que outra vida fosse beneficiada disso. Então o centro é sempre o homem. Na verdade, tudo volta para o homem e não para a glória de Deus, para a glória do Criador. Até nisso, o cristianismo ele trata o sofrimento de uma maneira diferente. Não é para o nosso prazer, ainda que sejamos beneficiados disso, mas a finalidade disso é a glória de Cristo, é sermos como Cristo, para a glória de Deus. Você pode ler o 2, olha que interessante. Pode ler a frase e o texto. Olha que lindo que você vai ler aí. A maior bênção terrena que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde, com exceção da doença. A saúde está diante de nós como se fosse a grande coisa a se desejar acima de todas as outras coisas. É assim, atrevo-me a dizer que a maior bênção que Deus pode dar a qualquer um de nós é a saúde, com exceção da doença. A doença tem sido frequentemente mais útil para os santos de Deus do que a saúde. Se alguns homens, que eu saiba, pudessem ser favorecidos com 1 mês de reumatismo, sairiam, pela graça de Deus, adocicados maravilhosamente. Ixi. Sabe qual é o problema? Os discípulos falavam: Senhor, quem é que pecou? Ele ou os pais? Que esse camarada está nessa condição de doença. Jesus então está diante de um cara, era cego ele, né? Era cegueiro, né? E você imagina que a nossa visão ainda é, vamos supor, pensa comigo. Aí o Adonias chega, gente, você não sabe o que aconteceu. Ou estava em casa, lavando o chão e tal, da área, de repente escorreguei e bati com essa parte de trás da cabeça. Milagre, não aconteceu nada. Nós já estamos tão preparados para dizer que o milagre foi não ter acontecido nada, que se ele morresse a gente choraria de tal forma. O diabo deu-lhe uma... Quando o diabo pega, já era, irmão. Então nós já estamos preparados a diagnosticar o milagre mediante o resultado. Nós estamos nessa disposição, né? Tipo, foi curado, Deus agiu. Tem uma canção nova aí que eu achei até que fosse velha, porque fala assim: se Deus fizer, ele é Deus, se não fizer, ele é Deus, né? Se Lula for preso, ele é Deus, se não for preso, ele é Deus. Então eu penso o seguinte: você imagina como é que a nossa mente já espera a cura. É isso que eu estou tentando mostrar. Nós já esperamos pela cura. Tem gente que é capaz de falar assim: não, mas se Deus permitir. Já viu isso, né? O que houve? Meu filho está com isso. Mas também paz. Se Deus levar, ele levou. Se Deus ficar com... Mas não vai levar. Não vai levar. Se levar. Entendeu? É como se fosse se levar, é a pior coisa do mundo. Então se você falar assim, se levar, aí você quer uma palavra de maldição, então não vai. Não, porque senão, irmão. Você tem fé. E vai te insistir num negócio que nada tem a ver com o cristianismo. Eu lembrei, semana retrasada, uma colega minha da sala da faculdade postou no Facebook que
marido dela estava doente. Ele tem 24 anos, ela tem 21. Foi o primeiro namorado dela, ela foi o primeiro namorado dele, casaram bem novos, ela tinha 17. Aí ela postou e todo mundo botando um monte de mensagem que ele ia ficar bom e tal. Aí semana passada ela postou um texto falando sobre Deus e tal, e no final ela escreveu que ele morreu. E aí, tipo, quando eu li aquilo, arrepiou meu braço porque ela escreveu de um jeito tão bonito que parecia que ela estava agradecendo. Quando eu comecei a ler, eu falei, que bom que ele ficou curado. Aí no final ela escreveu que perdeu ele, mas que ela sabia que ele estava com Deus e tal. E eu falei, nossa, como essa menina, acho que ela tem 21, 22 anos. Ficou casada uns 4, 5 anos, não tiveram filhos, ela é bem nova, e uma sabedoria muito grande, porque eu fiquei me imaginando se eu estivesse no lugar dela, acho que eu não teria nem cabeça pra pegar e pensar em... Ela escreveu de um jeito como se ela estivesse confortando o coração das pessoas da família. Ela estava confortando todo mundo. E todo mundo estava triste. E eu falei, nossa, como que Deus... Nós vamos sentir falta da pessoa, isso é normal. Mas a consciência enraizada em Cristo tem a certeza de que verá essa pessoa. Então aí sabe o que deve dar em nós? Eu chorei. Senhor, que alegria poder saber que o Senhor está guardando. Entendeu? Não, é peso. E aí, entra em depressão. Queridos, eu amo minhas filhas. Senhor, vai. Vou chorar, vocês vão ter que me segurar. Eu não vou fazer aquele cinema. Me leva, me joga junto, joga a terra em mim. Sabe aquele negócio? Eu vou. Eu não vou. Isso é horrível. Mas eu vou olhar para aquele caixão, eu vou olhar para aquela pessoa e falar assim, Senhor, está nas tuas mãos. Eu creio firmemente de que existe vida após a morte, que ela está escondida em Cristo. Eu creio. E preciso viver dessa forma. Porque senão eu vou viver como um ateu, fingindo que sou crente. E eu vou começar a avaliar as coisas pelo pragmatismo, pelo sucesso, pela cura, porque eu consegui e outras pessoas não. E a inveja vai me tomando. Daqui a pouco eu já estou lendo o mundo numa realidade diferente desse texto de Isaías 45, 22. Eu não estou olhando para Deus. Eu sou um evangélico. Desses assim que todo mundo é. Eu não quero. Eu quero ter uma visão de mundo em que eu possa não me perturbar quando alguém oferecer um trabalho para me fazer na quarta tarde. André, 15 mil reais para você trabalhar só quarta tarde. Se não for vontade de Deus, eu não vou trabalhar. Acabou, meu irmão. Fechou? Pode? Fechou? Tem que estar na tua cabeça assim, fechou, comigo fechou, Deus falou, acabou. Spurgeon tinha uma certeza acerca de que a palavra poderia fazer aquilo que a palavra disse que faria, que ele pregava. Ele tinha convicção. Eu estava vendo um vídeo mostrando a biografia dele, me chama a atenção um momento que ele está conversando com a esposa e ele fala assim, eu fico horas aqui até que um texto me pegue. Um texto me pegue, vamos dizer assim. O texto que pegava ele, o texto me pegue. E aí ele ficava lá procurando um caminho para aquele texto. E irmãos, esse homem realmente cria que a Bíblia seria capaz de transformar as pessoas que ouviram. Dizem que o maior índice de pessoas que converteu-se e permaneceu com Cristo foi ouvindo Spurgeon. Temos que examinar com carinho o que Deus fez e ver assim, Deus, por que comigo não está acontecendo algo, eu não digo em números, mas algo vívido, né? E se eu não me engano, na continuação desse texto aqui, tem uma frase que ele diz que a aflição é o melhor livro na biblioteca de um ministro. Eu acredito. Um livro parecido, é uma ideia parecida com isso. Eu acho que eu já li esse texto, talvez seria a continuidade nesse livro aqui. Então é uma ideia, né, que Spurgeon traz de muito conflito com o tempo moderno, com a pregação moderna, que seria, talvez você ter uma aflição na sua vida, seja consciência de pecado, ou de uma fé fraca, ou você é um preguiçoso e não quer correr atrás. Então a ideia que Spurgeon tinha de aflição ou de sofrimento era muito diferente, seria na verdade talvez a glória do cristão. Eu li um trecho de um comentário acerca do ministério dele, em que para subir até onde ele pregava tinha degraus e certa vez ele levou mais de 30 minutos para chegar até o 5º e último degrau. Eu disse só? Sim. Como eu tinha um problema na gota, um problema na articulação, de dor. Você imagina a congregação olhando aquilo?
Meu Deus. Pensa comigo. O quanto a mente dele não devia falar assim: você vai realmente pregar? Olha a dor que você vai sentir para subir. Radinho abrindo. E quando abrir a boca, queimava. Precisamos disso. Vai na 3? Os homens nunca vão se tornar grandes no conhecimento de Deus até que se tornem grandes em sofrimento. Os homens nunca vão se tornar grandes no conhecimento de Deus até que se tornem grandes em sofrimentos. Lutero disse: a aflição é o melhor livro na minha biblioteca. Então talvez para Lutero, mas filho. E deixe-me acrescentar: a melhor folha no livro da aflição é a mais negra de todas as folhas. A folha chamada peso quando o espírito afunda dentro de nós e não podemos suportar como poderíamos desejar. E mais uma vez, esse peso é de uso essencial para um cristão, se ele será usado por Deus para o bem aos outros. Não há nenhum servo de Deus tão suave como aqueles que foram esfolados, aqueles que estiveram na câmara da aflição e sabem como confortar aqueles que estão lá. Não acredito que qualquer homem vai se tornar um bom médico, a menos que ele ande nos hospitais como paciente. E tenho a certeza de que ninguém vai se tornar mais parecido com Cristo ou tornar-se um consolador, a menos que ele se encontre no hospital da vida, bem como caminhando através dele e tendo que sofrer ele mesmo primeiro. O texto já fala por si, né? Não sei se quiser tecer algum comentário, pode fazê-lo. Mas o texto já fala por si. E ele está nos convidando, talvez como São Tiago fala, né, de que nós visitemos os órfãos e as viúvas nas suas tribulações, nós visitemos as casas onde há sofrimento e dor, nós irmos na direção do sofrimento, da dor de outrens, e não somente do nosso, porque talvez muitos de nós aqui não estejamos hoje com dores físicas, ou mesmo alguns de nós não estejamos com problemas familiares agudos, mas a visitação, o ir na direção do sofrimento alheio, nos torna mais apto a entender como Deus trabalha. Por isso que é necessário que cristãos se envolvam com outros cristãos em núcleos de fé íntimos e próximos, porque a gente vai sentir a dor do outro. Assim, são 8 anos trabalhando aqui, irmãos, e eu não chego à unha do que Deus fez nesse homem. Mas eu ouvi tanta coisa que hoje eu já não acho tão grave eu passar por algumas coisas. É como se fosse assim, você ouve tanta coisa, que aí quando algo acontece contigo, você fala assim, mas isso não é nada. O que fulano, sabe? É como se a aflição alheia fosse uma grande escola, o livro, né? Ela fosse tão didática, a aflição do próximo deveria ser para os santos muito didática. Por isso a necessidade de envolvimento. Se a aflição de alguém não se torna tua e com isso te ensina, cara, você não vai conseguir lidar bem com a sua quando ela acontecer. Você vai blasfemar, vai reclamar. Deus quer nos ensinar também na aflição dos outros. Então, é necessário que nós nos envolvamos, pergunte como estão, oferte ajuda, ofereça a si mesmo, se não tiver dinheiro, faça algo a ponto de entrar. Quando começamos a entregar comida para pessoas de rua, há cerca de 5 anos atrás, lá no Ministério de Missões da nossa igreja, era assustador ver determinados casos. E ainda é para aqueles que estão fazendo esse trabalho com tiro frio. Assustador. Me marca a história de uma mulher, ela tinha o rosto todo chupado, pontudo, e eu falei, senhora, a senhora não quer sair daqui? Eu já falei isso aqui. Senhora, a senhora não quer sair daqui? Aí ela me olhou. Naquele dia, eu confesso que eu não estava muito afim de ir pro negócio. E ela me olhou e falou assim, não quero não. Se abaixou e continuou catando lixo. Senhora, a senhora tem família, de repente a senhora pode ir comigo e a gente encontrar um centro de reabilitação. Ela me olhou assim, olha, eu fui no médico ontem e ele falou que eu tenho AIDS. Ele falou que em alguns meses eu vou morrer que nem uma caveira. Continuou catando. Travei. Sabe o que é travar? Experiência aterradora. Aquela mulher falou, eu vou morrer. Tu acha que eu estou preocupado de voltar para casa? Uau, quando a morte assombra e bate bem batido na gente, bem doído, é necessário que a gente possa se interessar pela aflição alheia, né? André, sinceramente, eu acho que nada do que ensinar mais uma pessoa
eu acho que é uma coisa que pode te ensinar mais até do que a dor, que é a aflição da morte. O medo, o desespero que você sente, a vontade de buscar Deus porque você tem medo de morrer, é uma coisa incrível, uma coisa que você vê que realmente transforma pessoas de uma maneira assustadora. Se ela for para Deus, transforma, porque a morte ela dá esse senso de eu não me controlo, eu não tenho capacidade de regir o fim da história. A morte te mostra quão miserável você consegue ser. E nessa parte aqui em que ele fala, não há um servo de Deus tão suave como aqueles que foram esfolados, eu acredito que esfolados no sentido de que o pecado do egoísmo que está em nós e da indiferença só é abatido a partir do sofrimento. Quando você se torna dependente a Deus, essa individualidade, esse egoísmo, essa pretensão é quebrada a partir do sofrimento. Então você se torna preocupado com o outro, levando ele a Deus também, porque você passou por aquilo e sabe que só há esperança nisso em Deus. Então acho que a finalidade do sofrimento nessa questão de relacionamentos seja isso, seja quebrar a presença do pecado do egoísmo em nós, nos tornando não indiferentes em relação ao outro. No livro Torturados por Amor a Cristo, que narra a relação do governo de Stalin na União Soviética com cristãos, a qual ele prendeu, surrou, esmagou, humilhou e fez tudo mais. Certa feita me conta uma história que eu nunca me esqueci dessa história. Um filho viu a mãe sendo presa, a mãe e o pai, mas a mãe, eu lembro com certeza, a mãe sendo presa, e ela passou cerca de anos e anos presa num campo de concentração para não comunistas na década de 50, algo para cristãos, e ela ficava com uma caixa de som num quarto como esse, um pedacinho de um quarto como esse. Ela recebia pão podre para comer e tinha nos corredores uma caixa de som cantando músicas contra Cristo, negando Cristo, a favor do comunismo e tudo mais e tal. Na década de 50, ela não podia falar com ninguém, ela ficava ouvindo aquilo para ser uma lavagem cerebral, e ela ficava ouvindo. O filho lembra de ter deixado a mãe ir, porque eles levaram arrastada, e anos depois ele viu, de novo, deram uma chance para ele ver a mãe dele uma vez mais. Depois acho que ela foi libertada, anos depois. E quando ele olhou a mãe dele era assim, sabe? Tipo um cadáver vivo, sem os dentes, toda espancada, poucos cabelos, olhando assim para ele. Aí ele, mãe, ela assim, paralisada. E aí ele começou a chorar, tentou sacudir, tipo, você fala? Aí ela só teve uma palavra, que depois ele descobriu que foi a palavra que ela repetiu todos os anos para não enlouquecer com as caixinhas de som. Ame Jesus, não deixe Jesus, ame Jesus. E ela depois foi retirada assim dele. Ele falou que aquilo perturbou. Ele saiu de lá com aquele resto de pessoa e ela estava se segurando. Imagino ela na salinha dela, ame Jesus, não deixe Jesus. E a música tocando propaganda comunista, xingando e blasfemando contra o cristianismo de Jesus. Anos e anos, sai de uma década. Mas por que o comunismo fazia isso? Porque o cristianismo, segundo a percepção comunista, principalmente aquela mais utópica ou aquela, digamos assim, mais antiga, mas a que prevaleceu acerca do cristianismo é de que a religião é um tipo de dominação que não permite que o povo lute pelos seus direitos, como diria Marx, é o ópio do povo, é a droga do povo. Então ela deveria ser extirpada, e a partir do momento que ela fosse eliminada, o mundo teria benefícios com isso. Então Stalin e os comunistas daquele período pensavam dessa forma, de que a religião seria algo a qual deveria ser combatido. E então as pessoas eram presas, lançadas em containers para congelar na Sibéria. Milhões de cristãos foram mortos. Dizem que foram mortos mais cristãos do que Hitler conseguiu matar judeus, né? Até porque Até porque o cristianismo impede que as pessoas tenham um Deus que não está, né? Faz com que as pessoas tenham um Deus que não está. Sim. O cristianismo apregou a liberdade e relações civis de igualdade. E dentro de uma percepção comunista como aquela implantada, seria impossível você ter liberdades individuais, entendeu? Referente a isso que vocês estão falando, ao sofrimento e a,
que Deus, ele não, tipo, no caso, não é obrigado a fazer as coisas da forma que a gente quer. Eu sou filho de um pastor e meu pai, ele era batista tradicional, e ele só da batista por consequência de estudar muito esses avivalistas de antigamente. E ele, tipo, Charles Spurgeon e tantos outros ele lia. E ele é fascinado por cura divina, por pessoas que ressuscitam e tal. E meu pai sempre correu atrás disso. Lá na igreja, ele sempre ora por cura e tal. E tem um cara que ele observa muito, que é o TB Joshua. Ele é da Nigéria. E esse cara, ele ressuscita pessoas, ele cura leprosos, ele cura pessoas, tipo, na hora, assim, sabe? É uma parada bem louca. E teve um rapaz na nossa igreja, ele era super novo mesmo. E do nada, cara, ele ficou doente, ele pegou uma doença, eu não lembro muito bem qual era. E ele ficou muito doente, e ele foi, tipo, deteriorando a cada dia que passava. E a família dele ficou desesperada, porque ele tinha um filho pré-adolescente, outro filho era adolescente, e a esposa dele estava desempregada, então, tipo, era algo muito complicado. E meu pai, como ele sempre faz, ele começou a correr, ele já orava e tal, e ele se aprofundou mais, começou a fazer jejum e tal, e buscando a cura do rapaz. E o rapaz começou a apresentar melhoras, sendo que um dia do nada o rapaz morreu. Ele já estava na UTI e do nada o rapaz morreu. E tipo, pro meu pai aquilo tinha acabado, entendeu? Ele, bom, agora a gente tinha feito tudo que podia ser feito. E eu não tinha orado tanto por esse rapaz, né, porque ele estava doente. Daí foi num sábado isso, numa sexta, perdão. No sábado já passou e eu fui dormir no sábado pro domingo, o enterro seria 2 horas da tarde. Daí no sábado pro domingo eu fui dormir e eu tive um sonho que eu tava andando e esse rapaz que morreu, ele aparecia do meu lado. E era como se ele estivesse vivo. E eu falava, cara, você tá aqui vivo ainda? Aí ele, você achava que ia acabar naquilo? Você achava que vocês oraram à toa? E eu fiquei naquilo, mano, será que ele ressuscita? E depois ele andava e conversava com amigos meus. E eu acordei de madrugada, cara, eu acordei, tipo, perplexo. Eu fiquei, mano, será que ele vai ressuscitar? Eu levantei, eu comecei a orar pra ele ressuscitar. Daí deu umas 5 horas, 5 horas da manhã eu cheguei pro meu pai, eu sonhei que o Fábio ressuscitava. Aí meu pai chegou, meu pai tem muita fé, eu acho impressionante. Mas naquele dia parecia que ele, tipo, já tinha desistido de tudo, entende? Daí ele chegou e ele, tá bom, Samuel, tá bom. E voltou a dormir. Depois, quando deu umas 7 horas, ele levantou, me acordou e perguntou como é que tinha sido o sonho. E quando eu falei com ele, eu sonhei isso, mas o cara não falava como ele ressuscitava, o que aconteceu. Eu falei, não, pai, eu sabia que ele estava vivo. E daí a gente ficou orando, eu chamei os amigos meus e a gente começou a orar. E deu a hora do velório, a gente foi no Jardim da Saudade. A gente foi pro velório e meu pai ficou durante o velório inteiro com as mãos sobre a cabeça do cara, orando pra ele, pro cara ressuscitar. E eu do lado do caixão, e a gente ficou orando para ressuscitar. E acho que foram umas 2 horas de velório e o cara não ressuscitou. Daí quando ele tava abaixando, a gente continuou orando. E chegou a noite, quando ele já tava já tinha sido enterrado, eu continuei orando, esperando que alguém escutasse ele batendo no caixão. Daí quando eu me dei conta que ele tinha morrido e que ele não ia ressuscitar, eu fiquei tipo desolado, sabe? Eu comecei a chorar e tal. E meu pai era muito sensato, ele deixou e tal, eu chorar, passar por aquele momento. E depois ele me chamou pra conversar. E ele falou, o que você aprendeu com o que aconteceu hoje? E eu não sabia o que responder. Porque eu fiquei tipo desolado. Cara, a gente orou pro cara ser curado e ele não foi curado. E depois a gente orou pro cara ressuscitar. Eu tive um sonho que ele ressuscitava e ele não ressuscitou. E meu pai falou, o importante de tudo que aconteceu hoje é uma coisa que você tem que saber. O Fábio ele não tá na Terra, ele tá com Deus. Ele tá muito melhor do que todos nós que estamos aqui na Terra. E o importante de tudo é você saber, você ainda tem fé? A sua fé estava em quem? Estava no resultado bom ou estava no Cristo? A sua fé em Cristo continua, mesmo ele não tendo respondido o que você queria naquele momento. Daí eu parei, assim, ainda tá em Deus. Ele falou, então é disso que você tem que levar para a vida. Se você tem fé para orar para a pessoa ressuscitar, você tem que continuar orando para coisas menores ou para coisas que às vezes são corriqueiras, a gente não dá muita importância. E eu nunca tinha parado para estudar, por mais que meu pai fale muito, tenha uma parede de livros sobre outros, nunca tinha parado para estudar esse cara em questão. E eu tô achando assim, tá falando muito comigo por questão de eu ter passado por uma parada. Também, é uma experiência importante. O mesmo Deus que ressuscitou Lázaro é aquele que havia deixado morrer dias antes. Então havia a glória de Deus para ser manifestada tanto na morte quanto na vida.
nossa dificuldade, como você mesmo apresentou e mostrou a sua realidade espiritual, pessoal, é de que nós cremos que se conservarmos as pessoas aqui, as curando, e a gente vai curando mais um pouco, ressuscitar um que foi, a gente vai conseguir fazer com que todo mundo ame Jesus. Só que não é bem assim a história, né? Da mesma forma que Marta e Maria, poxa, se eu não estivesse aqui, não tinha morrido e tal. Mas o coração delas é um coração como o nosso. A gente não quer que papai morre, mamãe morre, mas a gente vai morrer. Só que o nosso desafio, como ele mesmo falou, é de manter a fé e entender que se um crente morre, um cristão genuíno morre, ele... É frase boba, né? Ele está melhor que a gente. E esquecemos essa frase. A gente joga essa frase como jargão de final de velório, né? Está melhor que a gente. Né? Mas não é isso. Está mesmo melhor que a gente. Existe o caminhar, né? A continuação. Vamos para o número 4 aí. É melhor ser ensinado pelo sofrimento do que ser ensinado pelo pecado. Ixi, Talvez não haja nenhuma maneira de nos ensinar tão completamente a baixeza de nosso coração quando somos deixados segundo nossos recursos. Talvez nunca saberemos nossa loucura, a menos que soframos como um tolo, desmascarado pela dor. Mas, nos livre, Senhor, evite por Tua graça. É muito melhor ser ensinado pelo sofrimento do que ser ensinado pelo pecado. Melhor sofrer no calabouço de Deus do que se deleitar no palácio do diabo. Que isso? Acabou, aí fecha o sermão, casa cai, né? Acabou, a desgraça tá feita. Mas olha, irmão, você ia falar sobre isso aí, né? Não é isso que você ia comentar? Só a frase já vale biscoito. Tu olha e fala. Fala aí. Todo sofrimento ele é legítimo. E quando ele falou sobre é melhor ser ensinado do que o sofrimento do que pelo pecado, apesar de Davi ter sofrido, o sofrimento dele foi consequência de pecado. Foi algo que ele desobedeceu a Deus, ele pecou, ele adulterou, enfim. Então o sofrimento dele ali, a gente pode ver que foi por pecado. Eu não posso dizer com certeza que ele não teria sofrido, mas eu posso afirmar que ele sofreu pelo pecado. E isso é muito explícito em vários versículos dele, onde ele pede intensamente para o Senhor limpar ele, porque ele entendia que talvez o sofrimento dele era pela presença de pecado, era pela falta de arrependimento ainda e pela presença do pecado dele. Então, assim, toda a vida de Davi, a maioria que conhece, como ela foi terrivelmente, qual o preço que o pecado teve na família dele, a espada não se apartou da casa dele, a vida dele não foi de sofrimento, de angústia. Depois disso, ele tem muitos versículos de exaltação ao Senhor, mas de sofrimento, por conta de batalha, mas especificamente por conta do pecado de adultério. Então, é muito melhor talvez você ser ensinado pelo sofrimento que você entende que vem da parte de Deus, do que talvez por um pecado que você entende, de um sofrimento que você entende que você causou, que você pecou contra Deus e por isso você sofre. A minha visão desse texto foi essa. É muito boa assim, o final, né, quando ele fala que melhor sofrer no calabouço de Deus do que deleitar no palácio do diabo. É uma comparação excelente, porque ela coloca o calabouço de Deus como um paraíso. Se assim podemos dizer que Deus teria um calabouço para os santos, o calabouço de Deus seria fantástico, enquanto esse seria um grande passo na caminhada, na jornada de cada um de nós aqui, se pudéssemos olhar o sofrimento a partir dessa tarde, né, ainda não terminamos, é claro, com outros olhos, porque enquanto nós olharmos o sofrimento com os mesmos olhos, nós somos cristãos que parecem que Deus está falando, o sofrimento não é para ser lido assim, o sofrimento é para ser lido como eu li o sofrimento. Jesus Cristo passou por todas as dores, foi homem de dores. Ele passou por rejeição, ele foi filho adotivo, ele era pobre. Todas essas questões que envolvem Jesus são questões assim, cara, ele não só apanhou, como ele também via isso. Ele não só foi rejeitado quando era mais velho, mas quando mais novo tinha, certamente assim, você pode imaginar que corria o boato de que Maria engravidou antes de casar, tá? Não era que nem hoje, tá? Não era, fulano engravidou antes de casar, não era assim. Esse tipo de boato gerava um certo nível de hostilidade social. Maria não era tão bem vista como todas as damas ou mulheres casadas da sua região. Eu imagino também que talvez José tenha ouvido piadas complicadas e o próprio Jesus Cristo tenha ouvido acerca de sua mãe piadas
ou coisas assim, mas sua mãe tem que ver, né, de quem você é filho. Então tudo que Jesus passa deveria nos chamar a atenção para imaginar que Jesus foi homem de sofrimento. Nessa terra não gozou de prazer. Então eu tenho que viver uma vida de masoquismo, de me mutilar, deixar que todos me façam tudo que é de... Esse é o outro problema, que é aquela... Sabe quando você dá um conselho para alguém, você fala assim, vou inventar um fictício, você dá um conselho para alguém e fala assim, poxa, mas você não acha que você tem que ser mais manso? Tá, mais manso, né? Aí todo mundo bate aqui, sabe quando a pessoa vem de zombaria? Acho que é um pouco parecido conosco, quando a gente fala assim, olha, o sofrimento tem que ser ressignificado à luz das escrituras. Sofrimento, agora todo mundo vai ser, eu vou ter que sofrer, é isso? Sabe quando a gente está na vibe do deboche, gostamos de fazer isso, né? A gente pega uma fala, Jesus chega e fala, é para ser feita a vontade do Pai, tá bom. A vontade do Pai foi ser mendigo, a vontade do Pai foi eu nunca casar. Sabe aquelas coisas que a gente faz com aquele deboche clássico de, eu entendi a vontade de Deus, uma balançadinha de cabeça. Isso precisa mudar. A gente precisa sair daqui ressignificando o sofrimento. Tá sofrendo? Tá vivo, vai pro céu, tá em paz. Não sei o que, eu tô com doença, talvez eu perca esse braço. Tem outro, né? Dá pra pentear o cabelo. Isso é que é o problema, nós estamos sempre querendo aquilo que todo mundo quer. E aí quando coisas como o sofrimento vão na nossa direção, sabe o que acontece? Nos comportamos como ímpios. Ficamos cegos, reclamando. Irmão, cristão luta por direito, não reclama. Cristão pode trocar uma camisa que veio... Ele pode ir lá na loja e falar, não tá legal, vem aqui. Isso não é reclamar. Mas cristão não reclama. Tá sol, tá quente, estou com fome. Cristão se resigna. Pelo amor de Deus, vamos mudar. André, então a questão não é ficar correndo atrás do sofrimento no sentido de autocomiseração. A questão é aceitar bem o sofrimento. E não fugir daqueles que são propostos. Como, por exemplo, tem coisas que a gente sabe que se aceitar vai sofrer. Porque existe o sofrimento surpresa, não é? Aconteceu um sofrimento. Sofrimento. Aconteceu. Né? E tem aqueles que colocam sobre nós. Seu torcedor do América. Tô brincando. Mas você pega. Tô brincando, né? Você é flamenguista. É karma, né? Nem sofrimento. Mas eu pego assim, Isabela. Tem aquela coisa assim. Vou te dar um exemplo. Tem o sofrimento da doença que aparece. Ninguém espera. Mas tem o sofrimento que eu sei que eu vou encarar se eu casar com aquele menino que não é tanto dinheiro. Tem caráter, tem Jesus, mas não tem tanto dinheiro. É outro preço. Ele é aquela coisa que eu olho e falo assim, caramba, Jesus está me mandando fazer essa faculdade, mas para fazer essa faculdade eu não vou ganhar o preço daquela, eu não vou ganhar o salário daquela. Você está entendendo o que eu quero dizer? Existe o sofrimento que se revela na surpresa e tem aquele que se revela numa escolha consciente. De que eu sei que vou sofrer. Mas o sofrimento... Deixa eu passar ali pro Marcos rapidinho. Tu ia levantar a mão, Marcos? Eu ia falar, ela colocou o sofrimento de Davi em paralelo com Paulo. Porque Paulo teve um sofrimento, ele disse um espinho na carne, e vinha exatamente para baixar a bola dele. No sentido das revelações que ele recebeu, seria muito fácil qualquer pessoa ficar soberbo. Aí você vê os dois lados do sofrimento. Por um lado ele tem aquele aspecto de forjar o meu caráter, me tornar a imagem de Cristo. Por outro lado ele tem consequência de devaneio, de bobagem, de tolice que eu fiz. E eu estou sofrendo exatamente porque eu tive um comportamento contrário à palavra. Posso ir do micro ao macro. Teve gente que deixou de sentar aqui, sabe por quê? Porque não tem poltrona confortável. Falou na minha cara. Eu não venho com a minical mais porque eu fico muito desconfortável. Eu falei, você tem problema de coluna? Mas não. Sabe? What? Tu olha e tu fala. Como é? Ouvindo o sermão do Spurgeon, teve uma fala dele que eu acho muito incrível. Ele diz o seguinte, que o leito da doença é o céu dos céus quando Cristo falava. Então você vê o seguinte nesse cara, ele tinha uma alegria em Cristo muito grande e ele super valorizava o Senhor Jesus Cristo. Então seria o que for que viesse. Como ele estava realmente enraizado em Cristo, como você falou, podia ver o que for que ele estava satisfeito com o que ele estava. Mas justamente por conta da consciência que ele tinha a respeito de Cristo, daquilo que Cristo significava para ele.
Eu acho que a gente vai aprender a lidar com o sofrimento quando a gente tiver essas duas coisas. Mas se tem apenas sofrer, realmente vai ser bom. Mas se sofrer alegre em Cristo, eu acho que vai ser muito louvor também. Sim. Quando estiver sofrendo, passando por uma angústia, alguma coisa desse tipo, peça para alguém falar de Cristo para você. Você não está conseguindo. Me mostre a glória de Deus. Pô, fale comigo. Fale comigo, eu estou muito angustiado. Fale do Senhor para mim. Fale do que eu não estou vendo, sabe? Existe um certo grau de maturidade que às vezes nos falta. Que é aquela coisa de estar ciente de que não está sendo capaz de raciocinar como um cristão. Então pede ajuda. Peça um cristão mais velho, ou alguém mais sólido, ou alguém que não está no vale do sofrimento, para falar assim, cara, eu estou passando por isso, mas eu quero que você fale comigo e me mostre o quanto o Senhor é bom, porque eu estou sofrendo tanto que estou cego. Isso é consciência, isso é outro nível, ele está chegando a caminhar. E eu temo, irmãos, eu temo muito que Deus esteja, por exemplo, nos presenteando com essa reflexão hoje sobre a vida de Spurgeon e o sofrimento, e a gente saia daqui e reclame do sol, e reclame da chuva, e reclame da fome, e reclame, fulano tá fazendo faculdade, eu não tô, eu sou desgraçado. Fulano tá casado, eu não tô. Ninguém me quer. Fulano tem dinheiro. Essas babaquices que a gente vive, por quê? Porque quando olha para as Escrituras, vê nelas uma maneira de viver melhor, não uma maneira de sofrer por Cristo. Porque a palavra de Deus nos diz que os sofrimentos por Jesus Cristo eram motivo de alegria e louvor por parte dos apóstolos. O cara apanhava e saía, vamos junto, apanhar de novo. Mas ele falou bem dessa alegria que o Spurgeon tinha. Justamente, ele gostava muito de enfatizar o fato de o nosso cristianismo não poder estar baseado em emoções, o quanto eu estou triste ou o quanto eu estou alegre hoje. Você vai na igreja e se você entrar com uma cara mais caidinha, a pessoa, o que aconteceu? Cristo não está, não estou vendo Cristo no teu semblante. Então as pessoas acabaram que meio que basearam o cristianismo em seu estado de espírito ou emoção. Spurgeon tem uma fala que ele diz, como você acordou hoje? Você está alegre? Você está triste? Não me importa. Porque a única coisa que tem que importar é a sua fé em Cristo. É nisso que você precisa Vamos ressuscitar ele, né? Vamos rezar. Meu Deus do céu. Vamos lá, impor a mão nos ossos. Leva teu pai. Vamos impor a mão naqueles ossos que eu preciso desse homem aqui, fazer. Você deve melhorar para ser mais seguro. É bíblico. Poderia ser. Eu me vergonho por causa da Ananias. Eu me vergonho. Lembra essa Maria lá no nosso mas ele seguro, só tocou nos ossos. Eu posso ler o versículo que eu li na Dominical à noite, semana passada, que acabou foi sobre sofrimento também. Tem alguma coisa que vai acontecer. Vai cair sobre Alguém vai sofrer. Tem sofrimento vindo. Porque em Isaías 55, 12 fala que saireis com alegria e em paz sereis guiados. Aí vai fazendo umas alegorias e no final do versículo fala, isto será glória para o Senhor e memorial eterno que jamais será extinto. Sair com alegria e ser guiado em paz, quando está tudo bem, é fácil. Então é fácil de deduzir que o que vai ser glória para o Senhor e memorial que será lembrado é ser guiado em paz e sair em alegria durante o sofrimento, né? Aí eu vou citar de novo, que eu citei na Dominical à noite, semana passada, o Ben-Hur. Porque no final do filme mostra a crucificação de Cristo, né? Então o protagonista do filme, que passou o filme todo buscando vingança pelos sofrimentos dele e tudo mais, ele e a família dele observam Jesus caminhando, carregando a cruz e falam, gente, olha como o rosto dele está em paz. E o protagonista comenta como ele pode estar assim mesmo nesse momento. Mesmo na morte de Cristo, mesmo em sua morte, Cristo demonstrou paz, demonstrou perdão. Ou seja, se Cristo passou uma vida inteira de sofrimento, se mostrava em paz, mesmo assim, imagina nós, que nem de longe temos o mesmo sofrimento de Cristo. Sim, sim. E tudo que nós buscamos, na verdade, às vezes é para não passar por tais sofrimentos. Como, por exemplo, alguém tem dúvida aqui, se hoje fosse para casa e nada tivesse para comer, alguém tem dúvida de que uma dessas pessoas poderia lhe dar uma comida? Eu não duvido. Se eu estivesse em casa hoje, estivesse sem comida, era só pegar o telefone, ligar, cobrar para algum de vocês e falar, estou sem comida. Eu duvido que um de vocês me ia lá me dar comida. Ia. Pelo que eu conheço de alguns de vocês, iria. Certo? Então nós não temos problema com comida.
Nós não estamos com problema de comida. Se eu chegasse para você e dissesse assim, a Olivinha está sem roupa,